Boa noite, gente. Tudo bom? Hoje, 22 de julho, né? A gente está retomando as aulas conforme a gente já havia conversado anteriormente e seguindo o nosso plano de reposição. E hoje, como a gente havia consentido, seria muito oportuno recomeçar, após ter detalhado o plano, após ter se reconectado 2 meses afastados, né, após 2 meses longe, a gente havia consentido, então, que seria muito oportuno retomar com uma revisão. E a revisão poderia passar, nesse primeiro momento, pelo cálculo das métricas estatísticas. E aí o grande ponto é o seguinte: nós temos centenas de ações só na Bolsa Brasileira. Imagina na hora que você colocar outros ativos financeiros, fundos, derivativos, ativos de outros países. São milhares, milhões que sejam. E aí, óbvio, você pode ter inúmeros critérios para reduzir essa população de ativos financeiros arriscados e tomar toda decisão de investimento, mas a nossa sugestão é que você faça uma primeira abordagem estatística, clássica, que vai te permitir estabelecer uma espécie de ranking, né? E a partir desse ranking, você mistura e compra aquelas que melhor lhe convier de acordo com outros critérios. Você pode, claro, usar outros critérios antes mesmo de estabelecer esse ranking. Também não há nenhum problema. Então, essa primeira aula de revisão é primeiro falar um pouquinho de base de dados, um pouquinho das métricas e estatísticas, para que você consiga, ao final desse nosso encontro de hoje à noite, ter aí uma espécie de um ranking, de forma que isso te permita simplesmente fazer uma escolha dentro de uma subamostra boa de ações. Não adianta usar o melhor mix do mundo se as ações forem estatisticamente ruins. Mas, se elas forem boas, se você escolher 10 ações muito bem ranqueadas, de repente até colocar 10% em cada uma delas, já vai ser muito bom. Então, não adianta escolher ruim. Não adianta escolher frutas ruins, não vai ter salada que fique boa. É simples assim, tá? Então, nesse sentido, vou partilhar com vocês aqui uma apresentação para a gente começar a relembrar essas estatísticas que foram vistas com vocês em alguns encontros, está lá no nosso canal do YouTube, alguns encontros no mês de março e até mês de abril. Foram alguns encontros, está tudo lá, mas a gente vai revisar tudo isso nessa 1 horinha aqui com vocês. Tá joia? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação da aula de hoje, tá? Maravilha? Tá dando para ver direitinho? Vamos checar aqui. Ótimo, né? Muito bem. Então, vamos lá. Bem, nesse slide nosso aqui, que está lá disponível para vocês, talvez seja até melhor, o contrário, né? Assim, de repente, fica melhor. Só dar um pouquinho mais de zoom aqui. Acho que assim fica interessante. Muito bem. Essa apresentação está lá disponível para vocês, tá? E resume, como eu falei, tudo que a gente já tinha visto em termos de métrica, né? O que acontece? A gente vai falar rapidamente sobre base de dados, onde extrair alguns pequenos ajustes para você relembrar. Não pode esquecer isso, senão compromete completamente a tua estatística, tá bom? E aí a gente já vai entrar nas métricas e vai terminar esse encontro de hoje fazendo um exercício, tá? Muito provavelmente a melhor fonte para você extrair tudo isso é, de fato, o site da B3. É a fonte original, é a mais segura, é gratuita, tá? Então, eu não vejo
muita razão para você puxar de outra fonte. Só que ela vem bem bruta, né? Então, no site lá da B3, você tem aqui um layout dessa tela, assim como o link lá. Você pode puxar um dia, um mês que já tenha sido concluído, ou a série de todo um ano concluído, ou o ano corrente, né? E aqui tem toda a dica também do layout, porque esse arquivo vem TXT e ainda assim vem muito pesado, é muito número. A gente já falou um pouco sobre isso, e aqui fala basicamente as informações que você precisa para montar a tua base de dados, tá? O que você vai jogar fora desse TXT e o que de fato vai te interessar para você colocar no software que edite planilhas tipo Excel, por exemplo, né? E aí, relembra com a gente que para você ir para o cálculo das estatísticas, primeiro é muito importante observar a janela temporal. De fato, a janela temporal padrão ouro é uma série de um ano de dados diários, não é? Os dados da Bolsa vão vir dos dias úteis da cidade de São Paulo. E aí você precisa decidir se você incorpora ou não na tua janela os dados dos dias de feriado de São Paulo que caem de segunda a sexta. O nosso padrão ouro aqui é sempre 260 observações diárias, independente se é feriado ou não, de segunda a sexta, o que dá 52 semanas ou 5 dias. Isso para a programação ajuda muito, tá? E aí fica claro que o dado que você puxa é um dado que a gente chama de end of day, é o dado de fechamento do dia, tá? E é a cotação, end of day adjusted quote, porque você vai precisar ajustar essa cotação para daí calcular o retorno. A gente já comentava também que usar dados de cotação não é muito interessante. São dados que têm problemas estatísticos, dentre os quais comparação de ordem de grandeza e principalmente o fato de que são dados explosivos, não estacionários, para a maioria das ações do mundo inteiro. Então, a gente vai calcular retorno, a gente já aprende, ou relembra como é que calcula retorno na sequência. E para você ajustar, a gente viu que alguns aspectos são fundamentais, outros são de ordem secundária. O que é fundamental? Olha, ver dados que estão omissos, porque naquele dia não houve transação porque foi feriado, e aí você replica a cotação do último dia, ou dados omissos em razão de ser uma ação que não é transacionada todo dia, né? Então, é preciso sempre replicar a última observação do último dia útil em que houve transação. Porque se não houve transação, não pode ter mudado de preço. Então, não faz sentido interpolação ou qualquer outro mecanismo. É necessário ajustar também por splits e splits. Ações que são muito baratas, penny stocks, e aí há um grupamento, né? 10 ações que se transformam em uma, ou ações que são muito caras, como Magazine Luiza, e aí você desdobra uma em 2, em 3, em 4. É preciso ajustar a tua série para isso. E o ajuste por dividendos, esse não é de primeira ordem. Tá? Esses dados não parecem estar facilmente acessíveis na bolsa, de maneira que você consiga ajustar a tua série. É um trabalho um pouco mais delicado e, como eu falei, é um ajuste de segunda ordem, porque no máximo há 4 pagamentos de dividendos por ano, só vai interferir, então, em 4 retornos por ano. Isso, numa média diária, vai interferir aí numa segunda, terceira casa decimal no teu retorno líquido. Mas, é claro, sendo possível ajustar, por que não, né? Muito bem. Quando você fizer o ajuste, aí é o grande ponto. Você vai calcular o que a gente chama de o cara. O cara em asset pricing, o cara em investimentos. Desde 1565, quando o matemático italiano Girolamo Cardano propôs lá um modelo tipo Run the Walk, sem drift, para modelar, né, preços de ações, rapaz, com raríssimas exceções de lá para cá, principalmente no último século, a gente entendeu que é muito melhor modelar variação de preços, principalmente pela estacionariedade da série.
Então, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. O retorno líquido nominal diário nada mais é do que a variação de preço. Então, a variação de preço pode ser de uma fruta, como pode ser de uma ação, né? Então, o retorno líquido nominal diário de hoje, 22 de julho, é a cotação de fechamento de hoje, por isso que tem que ser a cotação de fechamento, menos a cotação de fechamento de ontem, fecha esse parênteses no numerador, dividido pela cotação de fechamento de ontem. E esse é o cara, é em cima dele que a gente vai calcular as estatísticas e vai fazer tudo mais. É óbvio que é interessante conhecer outros retornos, por isso que as fórmulas estão todas aqui e a gente vai já aprender a calculá-las no Excel, relembrando isso aí tudo, né? Aqui a fórmula do retorno clássico, líquido nominal diário. Se for para inserir o dividendo, você coloca o dividendo no dia em que ele foi pago, no numerador, né? Óbvio, esse retorno pode ser calculado também para outras frequências. Se for mensal, você vai pegar sempre o end of day do último dia útil daquele mês, em relação ao end of day do último dia útil do mês anterior, e assim para trimestre, semestre, ano, o que quer que seja. Só faz sentido trabalhar com retornos, como a gente chama de real, em vez de nominal, considerando, portanto, inflação, a partir de frequências mensais, e aí você tem que dividir o teu retorno bruto nominal pela inflação do mês seguinte. A gente já trabalhou esse conhecimento com vocês também. A pessoa que deixa de consumir ao longo do mês de janeiro e ganha aquele rendimento em janeiro, é para consumir esse recurso em fevereiro vis-à-vis janeiro. Então, importa para ela a variação de preço da cesta de bens de fevereiro em relação a janeiro. E é por isso que a gente precisa dividir o retorno nominal com o investimento ao longo do mês de janeiro pela inflação de fevereiro. Não é? E tem também os conhecimentos de retorno acumulado, tá? Seja ele líquido, que é aquela variação percentual, seja ele bruto, que nada mais é do que o líquido somado mais um, não é? E aí, quando a gente está com o retorno líquido nominal diário calculado, essa série temporal bem aqui, né? Quando a gente está com isso aqui calculado, é em cima disso que a gente vai dar o passo seguinte, calcular todas as métricas estatísticas. É uma variável aleatória, propriedades estatísticas ótimas, 260 observações, no nosso caso, é bom porque padroniza para tudo. E aí, o primeiro passo são as métricas de ganho, ou métricas de tendência central, que é em torno daquele valor que a série se dispersa, não é? O clássico dessa literatura, retorno aritmético médio, uma médiazinha, a métrica talvez mais consagrada em estatística descritiva, em análise exploratória de dados. Soma os retornos, divide pela soma, tá? Divide pela quantidade de observações, tá? A gente viu que isso tem um quê de pegadinha, porque isso só refletiria o que de fato aconteceu com aquela ação se fosse um mundo de juros simples. Mas no mundo de juros compostos, né, o conceito de retorno geométrico, esse sim é o que vai te dar o que de fato aconteceu com aquela ação ao longo do período. Então, está aqui a fórmula também do retorno geométrico médio, que leva em consideração o produto dos retornos, porém agora no formato bruto. Você multiplica todos, tira a raiz, considerando ali o T maiúsculo, a quantidade de observações, depois subtrai o 1 para ter uma métrica líquida, não é? E temos também as noções, como a gente já havia comentado, de retorno acumulado, fórmulas que até a gente já mostrou antes, tá? Muito bem. Nesse primeiro momento aqui, eu já acho válido partilhar com vocês essa planilhinha de Excel, tá? Também vai estar lá no nosso SIGA, as fórmulas estão todas nelas, e eu vou só te mostrar aqui o que vai importar para a gente. Eu peguei aqui uma série, tá, do Banco do Brasil, ao longo do ano de 2019,
tem aqui exatamente 260 observações, tá? Retorno líquido nominal, diário. Tem também o Ibovespa para o cálculo de algumas métricas que a gente vai ver mais à frente, né? A média da nossa ação está aqui, ó. É só o comando média. Você poderia também somar as 260 observações e dividir por 260. Paulo, e o ganho acumulado? O ganho acumulado no Excel pode ser através dessa fórmula VF plano, em que tu aplica R$1 simbolicamente e aí insere aqui nessa fórmula, tá? Você coloca R$1, coloca aqui toda a série temporal das tuas observações, ok? E aí você depois subtrai 1. Aqui já tinha até um equívoco, olha, estava o VF plano do Ibovespa. A gente quer o VF plano do Banco do Brasil, né? Ok, maravilha. Paulo, mas eu poderia usar aquela fórmula lá bonitinha, né? A partir dos retornos líquidos, calcular os retornos brutos e depois fazer um produtório. Ah, sim, não teria problema nenhum. E, claro, esse resultado bateria, né? Vou só mostrar para vocês. Depois eu tiro para não ficar muito poluído, né? Aqui não é nem percentual, né? Quando vai para o retorno bruto, é um número mesmo, tá? Então, eu poderia botar isso aqui, né? Multiplicar tudo, vai dar um número bem grande. Vamos elevar isso aqui a 1 sobre 260, ou seja, a mesma coisa que tirar a raiz. Depois tirar 1. Deveria bater, né? E, ó, não está batendo, né? O que está acontecendo, então? Precisamos verificar o que está acontecendo, hein? E de fato não está batendo, hein? Desculpa. Isso aqui já é a média geométrica, porque eu elevei a 1 sobre 260, né? Se a gente simplesmente não elevar, a gente vai ter, claro, ufa, que bom que deu certo, né? Tá aqui o ganho acumulado, e aí elevando a 1 sobre 260, a gente tem o retorno médio geométrico, que é próximo da média da ação, mas não é a mesma coisa, tá? Muito bem. Essas são as duas métricas mais importantes. A média da ação aritmética e a média geométrica ou o seu ganho acumulado. Mas temos bem mais métricas do que simplesmente ganho. A gente precisa mensurar dispersão, risco, oscilação, para poder ponderar, não é? E simplesmente não arriscar só naquelas ações que simplesmente apresentam um ganho maior. Porque se ela tem uma dispersão muito maior, a chance de se concretizar o que estava esperado, essa chance cai muito. E aí nós vimos métricas absolutas de risco, absolutas no sentido de que levam em consideração apenas a própria série do retorno daquela ação em questão, né? Desvio padrão, uma métrica clássica que leva em consideração as oscilações para cima e para baixo da média. Semivariância, um refinamento muito importante em finanças, porque ele vai pegar apenas os desvios para baixo da média, por isso que a gente usa esse comando aqui, min, para pegar só os desvios que forem negativos, depois elevá-los ao quadrado. E o drawdown, que é uma queda acumulada, e ele é calculado a partir da série de ganho acumulado. E temos também as métricas relativas de risco, não é? Relativas em relação, obviamente, a alguma coisa. E aí nós temos aí o beta de mercado, clássico, é calculado a partir do modelo de 64, 65, 66, Sharpe, Lintner e Mosin, a partir do CAPM, né, do Capital Asset Pricing Model, mas a gente já tem uma fórmula fechada
que mesmo antes de investimentos 2, que é onde a gente vai entrar nessa parte econométrica dos modelos de apreciamento de ativos, a gente tem essa fórmula aqui fechada, uma fórmula matricial, que vai ser basicamente a covariância do teu ativo como ativo de mercado, que é o Ibovespa, dividido pela variância de mercado, né, a variância do Ibovespa. O downside risk, que é uma releitura da semivariância, porém não levando em consideração a própria média do ativo, mas levando em consideração o retorno diário do teu benchmark. Aqui você pode variar o benchmark, não precisa ser carteira de mercado. O beta de mercado precisa ser em relação à carteira de mercado. No Brasil é clássico, é usual fazer uso do Ibovespa, mas no downside risk você pode mudar o benchmark. Pode ser uma métrica de renda fixa, se você assim quiser. Mas a gente vai ficar calculando o benchmark aqui na nossa planilha também em relação ao Ibovespa, que é o principal benchmark do mercado acionário. E, por fim, o Tracking Error Volatility, que parece complicado, mas é bem mais simples do que aparenta. Volatilidade do Tracking Error, traduzido. Volatilidade, desvio padrão. Então, é uma fórmula de desvio padrão. Desvio padrão do quê? Do Tracking Error. O que é o Tracking Error? Um retorno excedente. O retorno excedente do teu ativo em relação a um benchmark. Então, você calcula o teu ativo menos Ibovespa e usa a fórmula de desvio padrão nele. É super simples, a gente vai ver agora no Excel como é que fica. Desvio padrão. Olha, o desvio padrão, você pode simplesmente fazer de maneira braçal, né? Você vai somar todos os desvios em relação à média do teu ativo, tá? Depois você divide pela quantidade de observações menos 1, porque é o desvio padrão amostral, e você tira a raiz disso, né? Aqui, ó, se a gente prestar atenção, estão todos os desvios em relação à própria média elevado ao quadrado. Já eleva logo ao quadrado, tá? E aqui o desvio padrão soma, divide por 259 observações e tira a raiz. Seria possível fazer usando a fórmula direta. Seria desvipada a nossa série e aí deve dar o mesmo valor, né? Maravilha, bate, bonitinho. Então você pode usar o desvipada direto, vai deixar a tua planilha mais limpa, tá? A semivariância, salvo o melhor juízo, não tem pronto no Excel, então você precisa calcular braçalmente, tá? Mas é simples, né? Aqui a gente usa um comando para cada dia e depois a gente vai fazer que nem fez com o desvio padrão braçal, ou seja, a gente vai somar, tá? Fica sempre com as fórmulas anotadas num cantinho e você vai colocando no Excel, você vai ver que vai bater com o nosso resultado. Basicamente, qual é o ponto? Olha, se naquele dia o retorno for menor do que a média de todo o período, essa média não mexe, tá? Então, eu vou querer o retorno menos a média e vou elevar isso ao quadrado. E se não for a menor, olha, então é um desvio positivo, por que eu deveria punir aquele ativo quando ele bate a própria média? O desvio padrão faz isso. Faz porque não é a melhor métrica do mundo. Então, a gente vai considerar aqui só os desvios negativos. Uma possibilidade de fazer isso é usando o comando se. Tá? A gente faz isso aqui para todos os dias. Nota que a média está paradinha. Aqui, ó. Usar o cifrão no Excel ajuda a deixar a tua amostra congelada. E aí, aqui, ó, mesma fórmula que a gente teria usado para o desvio padrão. Soma todos esses desvios elevados ao quadrado, tá? E aí você vai e tira a raiz. No caso, você soma, divide por 260, né? Então tem que tirar a média disso aí, melhor dizendo. E aí você tira a raiz. Olha, aqui vão entrar desvios nulos, que eram os desvios que eram para ser positivos em relação à média, que ele fica anulado, e todos os desvios negativos vão entrar elevado ao quadrado, não é? Então, aqui você vai ver na série muito zero, que era onde, naquele dia que houve um desvio positivo que foi anulado,
e aqui valores positivos, que são os desvios negativos elevados ao quadrado. O desvio padrão tem que dar maior do que a semivariância. Os dois se alimentam basicamente da mesma coisa, só que o desvio padrão leva em consideração todos os desvios positivos e negativos elevando ao quadrado. E a semivariância anula quando os desvios são positivos. Então, a semivariância tem que dar menor. Então, já fica essa dica, um flag para você saber se está fazendo certo ou não. Normalmente, a ordem de grandeza da semivariância é algo em torno de 50%, 60%, 70% do desvio padrão. Tá? Um desvio padrão de 1,82, uma semivariância de 1,24, muito provavelmente estamos no caminho certo. O drawdown precisa de um pouquinho mais de trabalho, né? O drawdown é uma queda acumulada a partir da série de retorno bruto, tá? Do teu ativo. Então, a melhor coisa a se fazer é olhar aqui a fórmula direitinho de novo do drawdown e ir para o Excel. A fórmula se baseia sempre nesse R maiúsculo. Ah, mas o que é o R maiúsculo? Olha, o R maiúsculo, retorno bruto acumulado. Então, vamos lá. Vamos calcular a série de retorno bruto acumulado no Excel, para depois implementar a fórmula. Eis aqui a fórmula de retorno bruto acumulado. Lembra que a gente, quando foi calcular o ganho acumulado, usou o VF plano? E no final, para pegar o ganho acumulado percentual líquido, a gente subtraiu 1? Pronto. Basta a gente usar de novo o VF plano, tá? E aí, percebe o seguinte. Aqui, como eu quero o bruto, não mais o líquido, eu não vou subtrair 1. E eu quero o VF plano sempre colocando R$1 simbólico e eu amarro o primeiro cifrão, porque eu quero a série de ganho bruto acumulado até aquele dia, começando sempre do primeiro dia, né? Então, se você prestar atenção bem aqui, ó, tá sempre pegando a amostra, ó, até o dia em questão. Ó. Se eu estou aqui nesse dia 11 de janeiro, então eu começo desde o primeiro dia 2 de janeiro e vou até o dia 11. Tá? Amarrou com o cifrão, a data de início vai dar certo. Olha, se você quiser saber que cara tem isso aqui, né? Esse gráfico aqui, é uma coisa desse tipo, né? Maravilha. Gráfico de ganho acumulado. E na prática? Olha, na prática, é como se você estivesse analisando, pode até botar aqui como começando de um aqui, é como se você estivesse analisando o saldo da tua conta corrente, da tua conta de investimento, melhor dizendo. Tá? Começa em R$1, sobe, cai, enfim, até que você terminou aí com R$1 e quase 14 centavos, ou seja, quase 14% de ganho. E a gente vai ver aqui os candidatos à queda acumulada. E aqui alguns candidatos muito interessantes, né? A gente pode ver aqui, usando o nosso setinho aqui, ó, tem uma queda daqui até aqui, bastante forte. Não precisa ser um período só de quedas, pode ter subida no meio do caminho. Daqui até aqui também é um ponto forte, até maior, né? Daqui até aqui talvez seja um grande candidato, ou daqui até aqui, né? Já que é um ápice maior, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Usando a fórmula, né? Usando a fórmula. Como é a fórmula? Olha, nós vamos calcular o candidato a drawdown a partir da maior queda acumulada de cada dia, tá? Então, vamos lá. Depois a gente tira o comando máximo, tá? Então, para cada dia, a gente vai ver qual teria sido a maior queda acumulada, começando naquele primeiro dia até o fim da amostra. Depois a gente finge que a data de interesse é começando do segundo dia. E assim em diante, tá? Começando no primeiro dia aqui, ó, ele menos o mínimo. A direita dele, quem é ele? A série de ganho bruto acumulado que está aqui no gráfico, tá?
Então, ele menos o mínimo à direita dele, dividido por ele. E aí, o grande ponto é você permitir que a fórmula ande sempre ele menos o mínimo à direita dele, o primeiro dia após ele, correndo sempre no último dia da amostra. Claro. Depois que você fizer isso, você vai ter vários candidatos a drawdown. Aí fica simples, né? É só vir aqui e calcular o máximo dele. 21,8%, que deve estar onde aqui na nossa amostra? R$ 21,841%, 4 de julho. Então, muito provavelmente, nós estamos falando desse ponto bem aqui. E aí, houve uma queda acumulada de mais de 21% até aqui. Você estava num patamar de 1,20, é o saldo da tua conta de investimento. A coisa foi degringolando e chegou a um patamar aí de 93 centavos aproximadamente, uma queda de quase 22%. Tá? Drawdown calculado, vamos para as métricas de risco relativo. Elas são simples, né? Como a gente viu, o downside risk, se você der uma olhadinha aqui, downside risk é uma espécie de semivariância em relação ao benchmark, que muda todo dia, né? Que o benchmark, nesse caso, é o Ibovespa. Então, vamos lá. Fórmulazinha parecida com o da semivariância. Só que agora, esse benchmark muda, não é a média mais do ativo. Então, eu pergunto todo dia se ele perdeu do Ibovespa. Se ele tiver perdido, como aparece na fórmula, eu vou querer esse desvio elevado ao quadrado. Eu vou punir aquele ativo toda a vida que ele perder do Ibovespa. E aí, elevando sempre esse desvio ao quadrado. Ah, mas teve dia que ele ganhou do Ibovespa. Nesse primeiro dia, ele ganhou do Ibovespa. Por isso que o desvio entrou aqui zerado. E nesse dia aqui, ele perdeu para o Ibovespa. O Ibovespa negativou em 0,15, ele negativou em mais de 1,3. Eu tenho que pegar esse desvio, eu tenho que punir o ativo nesse dia. Pega esse desvio já elevado ao quadrado, tiro a média dele, tiro a raiz, downside risk devidamente calculado. Tracking Error Volatility. Olha, Tracking Error Volatility eu também vou precisar de uma coluna que vai me assessorar e eu vou pegar o Tracking Error Volatility, que é a volatilidade do Tracking Error. Tracking Error é o retorno excedente. Ah, tá tranquilo, né? Vamos criar uma série de retorno excedente. Mais simples, impossível. Teu ativo, menos Ibovespa, coluna criada, chega aqui em cima do Tracking Error Volatility, vai lá e calcula o desvio padrão populacional. Tá? Beta de mercado, fórmulazinha simples também. Você tanto pode recorrer à fórmula de covariância, dividido por covariância. Se você abrir a fórmula de covariância, é o produto dos desvios das duas variáveis aleatórias em questão, teu ativo Ibovespa, vezes a correlação, corta o desvio padrão do Ibovespa em cima e embaixo, pode também ser simplificado para desvio do teu ativo, correlação entre eles, desvio do Ibovespa, é assim que está nessa fórmula aqui. Desvio do meu ativo, correlação dele com o Ibovespa, dividido pelo desvio do Ibovespa. Banco do Brasil, como às vezes acontece com ações de bancos no nosso país, cíclico, uma ação cíclica, segue o Ibovespa, porque tem correlação 0,7, por isso, sendo positiva, tem um beta de mercado positivo, porque os desvios são sempre positivos, mas mostra que segue o Ibovespa, mas segue com um certo nervosismo. O Ibovespa sobe, na maioria dos dias, essa ação do Banco do Brasil também vai subir, porém com maior intensidade. Quando o Ibovespa cai, o Banco do Brasil também cai com maior intensidade. Pode acontecer de não subir ou não cair com maior intensidade, pode até haver movimentos dissociados. Mas essa correlação de 0,7 e esse beta de mercado acima de 1
sugere uma ação cíclica bastante não, mas nervosa. A maioria das ações vão ter o seu beta entre 0 e 1, e algumas poucas, talvez aí 10% da amostra, elas vão ter um beta negativo, que significa que elas são anticíclicas, não é nenhum bicho de 7 cabeças, pode até ser uma ação importante para você botar na tua carteira para diversificar, como a gente vai ver mais à frente. Tá? Bom, métricas de risco devidamente exploradas, a gente dá um passo seguinte, que são as métricas de performance, né? Eu não coloco meu dinheiro no ativo se eu não olhar todas essas métricas de performance antes, tá? E elas têm fórmulas simples, principalmente a partir do momento que você já tiver calculado todas as suas métricas de ganho e risco direitinho. Não tem muito mistério. Índice de Sharpe, talvez a mais clássica, né? E provavelmente a primeira métrica de performance. Média do teu ativo menos poupança diarizada, não a poupança ao mês, dividido pelo desvio do teu ativo. E essa vai ser a tônica do índice de Treynor, do índice de Kalman. Sempre no numerador, média aritmética do teu ativo menos o risk-free asset, que no Brasil eu realmente sugiro fortemente que seja poupança. Só muda o denominador, só muda a métrica de risco. No Sharpe é o desvio padrão do teu ativo, é uma métrica meia boca. No Treynor é o beta de mercado, bem melhor. No Kalman é o drawdown do teu ativo. Como cada métrica de risco dessa capta uma oscilação, uma dispersão diferente do teu ativo, cada métrica de performance dessa vai calcular um aspecto diferente do teu ativo. Por isso que eu olho para todas elas antes de tomar uma decisão. E o índice de Sortino, vou dividir pelo downside risk, porém, eu vou me basear que no numerador não me interessa mais o retorno excedente, como a gente costuma chamar, né, o excesso, como chama, meu Deus, o prêmio de risco, né? É a média do teu ativo menos o risk-free asset, é o prêmio de risco. Eu não vou mais botar isso no numerador, eu vou botar o retorno excedente em relação ao benchmark de mercado, aquele mesmo que eu usei para calcular o downside risk. Information ratio, uma métrica menos conhecida, mas também importante. Média do tracking error, média do retorno excedente do teu ativo em relação ao benchmark de mercado, dividido pelo desvio padrão dele. Ou seja, é o mesmo numerador do índice de Sortino, só muda o denominador. E o M2 de Modigliani Miller, que envolve aí o índice de Sharpe e pondera pelo desvio do benchmark. O alfa de Jensen é clássico também, talvez a métrica de performance mais usada no mundo, junto com o índice de Sharpe. Esse a gente não vai ver agora, só Investimentos 2, depois que a gente aprender a estimar um Capital Asset Pricing Model. De novo, de olho na planilha. Olha, formulazinhas anotadas, você vai ver que não tem mistério. Índice de Sharpe, média da nossa ação, menos poupança diarizada, dividido pelo desvio. Não tem mistério. Poupança diarizada. Peguei uma poupança que estava dando na média 0,39 ao mês, joguei juros compostos, diarizei, considerando aqui, sem perda de generalidade, 22 dias úteis no mês. Sortino. Olha, Sortino é parecido. Média do nosso ativo, só que menos a média do Ibovespa, dividido pelo downside risk. Treynor. Mais uma vez, média da ação menos risk-free, prêmio de risco dela, dividido pelo beta de mercado. Kalman. Mesma coisa. Prêmio de risco, dividido, porém, agora pelo drawdown. Information ratio. Retorno excedente médio em relação ao Ibovespa, dividido pelo tracking error. E o M2, seguindo aquela formulazinha que faz uso do índice de Sharpe multiplicado pelo desvio padrão do Ibovespa. Muito bem.
Há até um que eu coloquei aqui na planilha, que nem estava lá nos slides, um sortino alternativo, que você se baseia... Muito bem. Prêmio de risco da ação dividido pela semivariância, que até então não tinha sido usada aqui para calcular performance. Fica faltando aqui algumas métricazinhas de ordem mais avançada, né, de terceira e quarta ordem em termos de momento. Muito úteis, desculpa, principalmente essa última. Então vamos lá. Assimetria, momentos de terceira ordem, ou seja, os desvios vão ser levados em consideração ao cubo, tá? É normal que você tenha ações assimétricas, super comum, dificilmente vai ter uma simetria exatamente nula, e o que a gente vai perceber aqui é que toda vida que for uma simetria positiva, vai ser uma simetria para a direita, é aquela ação que se você fizer uma distribuição dela, a cauda da direita só falta não acabar. E se for uma simetria para a esquerda, vai dar negativo, significa que a cauda da esquerda também não tem fim. Curtose significa caudas pesadas, com muita área embaixo dela. E a semicurtose, que mais nos interessa, é também um momento de quarta ordem, mas é um momento parcial. Assim como era na semivariância, só interessava os desvios negativos, na semicurtose a gente vai fazer a mesma coisa. Só me interessa a área da cauda da esquerda, que está associado à probabilidade de grandes perdas, perdas extremas. Fórmulas devidamente registradas. Pode ir para o Excel. Não tem muito mistério, né? No caso da assimetria, pego todos os desvios em relação à própria média, eleva ao cubo. E aí chego aqui, divido pelo desvio padrão ao cubo. A curtose é a mesmíssima coisa, sendo que tudo é elevado à quarta potência. E a semicurtose, eu vou precisar saber se eu estou ou não perdendo em relação à minha própria média. Se eu estou na cauda da esquerda ou na cauda da direita. Se eu estiver na cauda da esquerda, automaticamente eu elevo à quarta potência. Feito isso, você tem a mesma fórmula que você tinha usado para curtose, se aplica para semicurtose, porque tu já está levando em consideração a quarta potência, somente dos desvios negativos. E, claro, a gente viu também aqui métricas menos relevantes, mas também minimamente úteis, que definem aqui o que deveria ser um limite inferior e um limite superior para a tua amostra, sempre com base nos quartis, né? O Q1 é o quartil que define aí 25% da tua amostra abaixo dele. O Q2 é a mediano, metade acima, metade abaixo. O Q3 significa que 75% dos dados da tua amostra estão abaixo, 25% estão acima. Então, usando aí o Q1, o Q3 e esse K, que é uma constante que pode assumir o valor de 1,2 ou 1,5. Aqui, eu acho que a gente está usando 1,5. Exatamente, 1,5. A gente define que essa ação do Banco do Brasil ao longo do ano passado, tá? Que teve média de 0,065, deveria oscilar entre menos 4,43% diário e mais 4,49% diário. O que a gente percebe, no entanto, é que houve pelo menos um dia em que essa ação bateu no mínimo de 5,7 negativo, portanto menor do que o limite inferior previsto, e teve uma máxima de 6%, portanto também maior que o limite superior previsto. Isso funciona como um alerta, um flag. Opa, será que tem um erro na minha construção da minha base de dados? Nesse caso aqui, primeiro é uma violação simples, uma violação que acontece com muita frequência até, e nesse caso aqui sugere que você revise a base de dados, mas a base está toda revisada e certamente não há nenhum problema com ela, tá? É simplesmente uma oscilação em termos de mínimo e máximo maior do que o previsto por essa fórmula de limites. Muito bem.
A gente vai finalizando, então, esse encontro de hoje com essa reflexão aqui. Paulo, a gente calculou 7 métricas de performance, se colocar aquela de Sortino alternativo, 8, né? Incluindo também o alfa de Jensen, que a gente ainda não aprendeu. Só investimentos 2. E aí, Paulo, eu transformei um problema de ter, sei lá, 200 ações que tinham liquidez acima de 90%, 250 ações que fosse, transformei num problema que agora eu tenho 250 ações vezes 8 métricas de performance. Eu transformei 250 séries temporais em 2.000 estatísticas. Não me parece ter sido muito útil, mas porque aí o grande ponto é definir que métrica de performance você gosta, em qual dela você confia mais, ou se você confia em mais de uma. Para cada uma dessas métricas de performance, você vai normalizar, tá? Então, você tem lá, digamos, Sharp calculado para 250 ações. Você vai recalcular um Sharp normalizado ou normatizado para aquelas 250 ações, considerando que o Sharp daquele ativo menos a média de todos os 250 Sharps, dividido pelo desvio padrão dos 250 Sharps. E aí você vai fazer isso para as 250 ações. Na hora que você fizer isso para Sharp, Sortino, Treino, Kalman, para todas as métricas de performance, você pode somar e até tirar a média dessas performances normalizadas por ativo. Paulo, eu só gosto de Sortino. É basicamente a métrica que eu mais uso, quando tenho que usar só uma. Então, eu calculo só o ranking normalizado ou normatizado, padronizado para Sortino. Sortino do ativo menos a média dos 250 sortinos, dividido pelo desvio padrão dos 250 sortinos. Estabeleço o ranking e aposto nas 20 ações que tenham melhor sortino padronizado. E se eu quisesse levar em consideração Sharp e Sortino, somaria o Sortino padronizado da minha ação com o Sharp padronizado da minha ação, faria isso para as 250 ações e teria um novo ranking a partir da soma ou da média, não vai fazer diferença nenhuma, das métricas de performance devidamente padronizadas. Quando eu faço isso, usando uma métrica de performance ou 8 que seja, eu passo a ter um ranking. E aí era tudo que eu queria. Porque agora, em vez de olhar para 200 ações, eu posso olhar para 20, 30, 40. Outros critérios que eu uso são diversificação setorial. Não aposto, normalmente, em ações de um mesmo segmento, tá? Para poder expurgar aí uma concentração e ficar muito exposto a um driver setorial. Excluo empresas que estejam em recuperação judicial. Flertando um pouco com corporate finance, eu tento olhar um pouco com posição de board, de acionistas associados a big players. Não gosto de apostar muito em ações, por exemplo, que tenham sempre o BNDES como um grande player, através do BNDES Par, ou o Ike Batista, que seja, na época, se mostrou um grande empresário, depois ficou associado às fraudes que evidenciamos, tipo, todas aquelas ações que terminavam com X. Eu não gostava de apostar em todas elas, apostava no máximo em uma delas, para não ficar sujeito a esse driver que é o acionista majoritário comum. O timing adequado. Muitas vezes você está diante de ações de empresas que estão num setor que vai ser regulado em breve. Eu não tenho essa informação privilegiada, nem poderia usá-la se tivesse. É crime. E aí eu acho que é uma oscilação, um risco desnecessário que eu estou correndo. Ou ações de empresas que são de um setor muito influenciado pela informação da inflação, que vai sair em breve, e aí é melhor não apostar nela, só quando essa incerteza se resolver. Então, enfim, ações que estão perto a gerar uma fusão. Eu não tenho informação se essa fusão vai ou não acontecer, é só boato, eu fujo disso. Então, tem toda uma questão de timing. E, claro, vou expurgando as ações que se mostraram das empresas não adequadas,
com base nesses critérios, diversificação, recuperação judicial, composição de board, timing, e aí fico com o ranking, né? Após essas exclusões, eu vou puxando quem estava em 21º no ranking, 22º, e aí componho o meu ranking com 20 ações. Olha, é isso, tá? Se ficou muito objetivo, muito rápido, assiste as aulinhas que estão lá no nosso canal do YouTube, mas eu tenho certeza que isso, junto com o nosso tutorial, junto com essa aula de revisão, junto com os exercícios, junto com a planilha de Excel e junto com o nosso fórum de tirar dúvidas, isso aí vai ser mais do que suficiente para que a gente aprenda a gerar o ranking. O objetivo é esse, tá? E nas próximas aulas, a gente vai aprender a misturar, otimizar a carteira, seja maximizando uma performance, seja minimizando o risco ou outro objetivo que você queira. Tá joia? Eu vou encerrando a nossa apresentação por aqui, te desejando aí saúde, que a gente se reencontre presencialmente em breve, quando for possível, e até a nossa próxima aula, que deve ser dia 27 de julho, segunda-feira, por aqui. Tá? Até mais, boa aula. Te espero no nosso fórum, no nosso chat, para a gente poder tirar dúvida. Tá? Até mais, queridos. Vamos encerrando. Tchau, tchau.